Bom dia, sexto ano, tudo bom com vocês? Que bom. Na semana passada, a nossa aula de produção textual, ela foi ao vivo. E nós corrigimos os outros exercícios e começamos a falar de um assunto que nós já conhecíamos, que era a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E ainda fizemos em sala, ainda fizemos aqui ao vivo a página 62, na qual a gente analisou o desenho e respondeu as perguntinhas abaixo. E eu deixei para casa as páginas 63, 64, 65 e 66. Deixa eu confirmar isso. 63, 64, 65 e 66. Então, vamos para a nossa correção. Página 63 do livro de produção textual. Vamos lá, número 4. Agora leia a receita a seguir. Qual é o tipo de linguagem empregada no texto? Eu tenho aqui uma receita e essa receita aqui, ela tem uma linguagem verbal, né? Se observarmos, é só palavras, só tem palavras. Então, é uma linguagem verbal. B. Se essa receita fosse composta apenas por imagens, fotografias ou ilustrações, indicando os ingredientes e o modo de preparo, a compreensão seria a mesma. Por quê? Vamos lá. Eu não vou dizer para vocês, primeiramente, aqui é uma resposta pessoal, tá? Essa questão aqui, embora não diga na sua opinião, né? Mas é uma resposta mais pessoal. Será que a gente conseguiria compreender uma receita apenas por imagens? Eu não vou dizer que sim e nem que não, mas eu posso dizer que talvez. Porque a imagem ela nos facilita na compreensão. Mas, para que nós pudéssemos realmente compreender através da imagem, eu acho que essa imagem ela teria que ser muito bem pensada. Como assim, professora? A receita ela teria que ter uma numeração muito redonda, certinho. Então, se eu fosse perceber, eu teria que colocar aqui 1 copo de suco de uva. Eu teria que colocar apenas 1 copo, tentar indicar através do desenho que é suco de uva, né? Talvez fosse mais complicado, mas assim, eu pudesse sim compreender o que estava sendo pedido. Mas eu também não posso garantir, não, eu ia compreender. Claro que não. Ia depender da forma como essa imagem iria se apresentar. Ok? Receitas mais simples, é lógico que talvez pudesse ser mais compreensível. Mas numa receita mais complexa, eu acho um pouco difícil. Número 5. Mas lembrando, essa resposta da 4B, ela é pessoal, tá? 5. Observe essa tirinha. Então tá aqui, puxa, estou no meu sonho. Isso quer dizer que eu posso fazer o que der na telha. Uau! Por onde eu começo? Também aqui. A. Para se comunicar com o leitor, nessa tirinha foi empregada uma linguagem mais mista. Então, é uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal, onde mistura a escrita e a imagem. Explique a relação entre essas duas linguagens nesse texto. Aqui, a minha linguagem verbal, ela vai complementar a minha linguagem não verbal. Quando eu trabalho com uma linguagem mista, que é aqui o caso, um vem complementar o outro. Eles não trabalham, eles não caminham separados, né? O papel da linguagem mista é um complementar o outro, né? Para que possa se ter uma compreensão completa, né? Uma compreensão dessa história. Você compreendeu o contexto dessa história.
Página 64. A tirinha teria o mesmo efeito de humor caso a linguagem verbal não fosse empregada? Justifique sua resposta. Eu diria que não teria esse mesmo efeito de humor. Por quê? Porque ficaria uma linguagem incompleta. A gente não conseguiria perceber o que essa tirinha estava querendo passar, né? Então, assim, a gente teria uma incompreensão no sentido. Porque faltaria uma parte, essa linguagem, o papel que essa linguagem verbal ela faz na tirinha. C. E se a linguagem não verbal fosse suprida, a tirinha manteria o mesmo efeito de humor? Não, porque sem as imagens aí mesmo a gente não iria compreender a história, né? A gente saberia apenas que se tratava de um gato, mas a gente não compreenderia o final dessa tirinha, né? A gente não ia ter o sentido dessa tirinha no final. 6. Observe as placas de sinalização a seguir. Então tá aqui A, B, A para uma setinha, B para o cadeirante, C para a bicicleta, D para a obra e E para as duas setinhas, né? Qual é a linguagem presente nessas placas? É a linguagem não verbal, é a linguagem que só tem imagem. B. Relacione os significados a seguir às respectivas placas. Então, vamos lá. Vaga reserva para deficiente. B. Siga em frente ou à esquerda. E. Curva à direita. A. Circulação exclusiva de bicicletas. C. Trecho em obras. D. Página 65. Explique por que nessas placas são utilizadas somente imagens e não textos. Porque aqui são placas que a gente encontra na rua, de sinalização nas ruas. Então, assim, para o motorista é mais rápido identificar, é mais rápido compreender através da imagem do que ter que ler. Então a imagem ela traz essa ideia, essa compreensão bem mais rápido do que o texto escrito. 7. Algumas obras de arte são predominantes nas verbais. Observe um texto. Então nós temos aqui o nosso texto, na verdade é uma imagem, tá? Que aqui tem até um nomezinho, né? Grafite em 3D, chineses tomando café da manhã. O que está sendo representado nesse grafite? É uma cena do cotidiano, né? São pessoas, né? 3 homens aqui, na verdade. Eles estão tomando um café da manhã, estão se alimentando. B. Na legenda da imagem é informado que esse grafite foi produzido em 3D. Explique que elementos construídos para esse efeito. O que significa esse 3D? É para poder trazer essa imagem da parede, né, essas imagens grafitadas na parede, né, esses desenhos da parede, para os objetos reais, como as janelas, né, os banquinhos que criam o efeito em 3D. Então, assim, ele faz uma brincadeira em relação a esse grafite com os objetos que se tem em cena, né, que se tem ali reais. C. Reúna-se com os colegas e reflitam. Por que é importante no dia a dia sabermos ler as imagens? Essa daqui é uma resposta pessoal.
né? Por que aqui é importante no dia a dia sabermos ler as imagens? Porque as imagens elas estão presentes no nosso dia a dia, elas estão presentes em todas as partes, né? Aonde a gente olha, tem uma imagem, a gente consegue interpretar, fazer a leitura daquela imagem. Então, assim, os textos verbais e não verbais, né, ou melhor, os textos mistos, eles fazem parte do nosso dia a dia. Então, não tem como a gente fugir disso, fugir dessa realidade. 8. Observe a seguir um cartaz do filme. Você conhece o filme retratado no cartaz, Uma Viagem Extraordinária? Caso já o tenha visto, os elementos cartazes têm relação com a história do filme, comente com seus colegas. Então aqui é uma resposta pessoal. Eu não posso colocar uma resposta mais ou menos, né? Depende realmente de vocês, se vocês conhecem ou não. B. Qual é a linguagem empregada no cartaz? É uma linguagem mista, que é verbal e não verbal, né? Imagem e escritas. C. Com que objetivo um cartaz de filme é produzido? Com que objetivo o cartaz de filme é produzido? Para chamar a atenção, né, do público para assistir esse filme. É uma forma de falar assim, aqui, ó, estou aqui, venha me assistir, venha ver essa obra. D. Com base na finalidade de um cartaz de filme, explique a importância do tipo da linguagem empregada. Quando a gente coloca um cartaz, se a gente coloca só a imagem, né, é lógico que chama atenção. Se coloca só o texto, chama atenção, mas nem tanto. E quando a gente mistura, a gente mexe com a imaginação daquela pessoa que está vendo. Então, assim, a finalidade do cartaz é apresentar a obra, chamar a atenção para aquela obra. E quando você mistura esses dois tipos de imagem, de linguagem, você chama a atenção daquela pessoa que quer assistir, né? Você instiga essa pessoa, desperta nessa pessoa a vontade de assistir aquela obra, né? Aquele filme, aquela peça teatral, ok? Anotem aí. Deixarei para casa páginas 71 a 77. Primeiramente, não reclamam, tá? Porque eu sei, professora, é muito. Não. O nosso próximo conteúdo também é um conteúdo conhecido por nós, que são as histórias em quadrinhos. Nós estamos vendo isso em língua portuguesa, tipos de balões, qual é a função da história em quadrinho, né? Que ela é feita dentro de quadros, em sequências. Sabemos que a história em quadrinho ela é diferente da tira, porque a tira tem que ser curta, e a história em quadrinho ela é uma história mais longa, tanto que nós temos revistas de histórias em quadrinhos, né? Então a página 71 é só texto, vem até falando um pouquinho do Maurício de Souza, né, o criador da Turma da Mônica. A página 72, 73, 74, 75 e 76 até a metade é só texto. Se formos olhar as outras páginas, os textos são em quadrinhos, então assim não tem por que reclamar, que é rapidinho. Então eu quero que vocês façam da página 71 a 77. Vão ler, né? E vão fazer da página 71 e 77. Lá na página 71, eu tenho duas perguntinhas e eu quero que... 71 não, 72. E eu quero que vocês respondam. E exercício mesmo é só 76 e 77, ok? Então façam, semana que vem irei corrigir 71 a 77. Bom dia para vocês, amores. Façam direitinho.